Transição da noite para o dia. Conforme já falei a respeito da relação entre o mundo espiritual e o mundo material, tudo o que se passa neste é a projeção do mundo espiritual, onde está ocorrendo uma grande mudança. Conhecendo-se esse fato, tudo se torna claro aos nossos olhos. No mundo espiritual, é chegada a hora da mudança da noite para o dia. Trata-se de um fato extremamente importante, cujo conhecimento é imprescindível à compreensão do princípio do Jorei. Além disso, o conhecimento dessa mudança possibilita vislumbrar o futuro do Jorei e do mundo, o que conduz o ser humano à paz interior. A transição da noite para o dia no mundo espiritual acarretará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer, e seus sinais já estão surgindo. E o que virá em seguida é a construção da cultura do dia, que também já está despontando, representada, no Japão, pelo desarmamento, seguido da ascensão da democracia. O mundo da noite significa uma era de trevas, caracterizada por lutas, fome e doenças. Em contraposição, o mundo do dia significa uma era de luz, plena de paz, fartura e saúde. O sol, que começa a despontar no leste, logo deverá atingir o zênite. E o que significa isso? Significa o colapso total da cultura da noite em escala mundial. Ao mesmo tempo, ouvir-se-á o brado do nascimento da cultura do dia. Assim, aproxima-se o momento decisivo para o destino da humanidade e dele talvez ninguém conseguirá escapar. Restará apenas o caminho de minimizar os sofrimentos. E aqui vou apresentar-lhes o meio para isso. Conhecer o princípio do Jorei e participar dos projetos de construção da cultura do dia. Para esclarecer o princípio do Jorei, precisei explicar até o destino do mundo. Todavia, era sumamente importante que o fizesse, pois a descoberta tanto do princípio do Jorei quanto dos equívocos da medicina fundamenta-se na transição da noite para o dia. De acordo com o que já expliquei, a causa das doenças são as nuvens espirituais, e eliminá-las é a condição única para a cura das doenças. Sendo o princípio do Jorei a irradiação da misteriosa luz invisível emanada do corpo humano, qual seria, então, a natureza dessa luz? Ela é uma espécie de energia espiritual, peculiar ao corpo humano, e seu componente principal é o elemento fogo. À medida que se aproxima o mundo do dia, o elemento fogo vai aumentando no mundo espiritual, pois a fonte de irradiação desse elemento é o Sol. O aumento do elemento fogo tem a função de auxiliar a intensificação da energia purificadora das nuvens espirituais. Dessa forma, ao mesmo tempo que as doenças aparecerão mais facilmente, o tratamento solidificador empregado pela medicina atual terá um efeito cada vez menor e, por fim, se tornará ineficaz. Pelo exposto, os leitores poderão entender que, pouco a pouco, está se processando a transição da noite para o dia. Sendo assim, quando será a transição da noite para o dia? Creio que o fim da transição não demorará muitos anos. Isso porque, se observarmos, por exemplo, dezenas de milhares dos meus discípulos estão ministrando Jorei, e a cada ano, a cada mês, os resultados se tornam cada vez mais evidentes. Isso mostra o aumento do elemento fogo no mundo espiritual, e é uma prova de que o mundo do dia está se aproximando cada vez mais. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Compreenda a vontade divina. Conforme já escrevi anteriormente, uma vez que o ser humano nasceu para construir o mundo ideal, objetivo de Deus, se ele estiver em consonância com esse propósito, sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças.
Eis a verdade eterna. No entanto, é inevitável que ele acabe adoecendo devido às toxinas medicamentosas herdadas de seus antepassados e, por desconhecer o que é verdadeiro, também introduz essas toxinas no corpo após o nascimento. Contudo, se pessoas úteis à obra divina não puderem trabalhar em decorrência das doenças, isso acarretará um prejuízo para Deus. Por esse motivo, é natural que ele deseje curá-las rapidamente e, logo, não precisamos nos preocupar com o assunto. No entanto, as pessoas que desconhecem esse fato utilizam a toxina denominada medicamento para conter as doenças. E, uma vez que isso está totalmente em desacordo com a verdade, não há como obter a cura desejada. Não apenas a doença, como também os demais infortúnios, são ações purificadoras que, de acordo com a causa, ocorrem evidentemente sob diferentes formas. Por exemplo, os pecados cometidos no âmbito financeiro ou material, tais como furtar, apropriar-se indevidamente de recursos, causar prejuízos ao próximo, viver luxuosamente além de suas possibilidades, etc., serão redimidos com prejuízos financeiros e materiais. Frequentemente ouvimos falar a respeito do filho esbanjador, que gasta a fortuna da família. Ele está resgatando os pecados praticados por seus pais e antepassados. Estes, desejando preservar a linhagem familiar da extinção, escolhem um descendente para que, por seu intermédio, as purificações necessárias se processem e, assim, a família prospere cada vez mais. Nestas circunstâncias, não há conselho que surta efeito. Suponhamos dois irmãos com índoles diferentes. Um é rebelde e esbanjador, e o outro é honesto e íntegro. Aparentemente, o primeiro é mau e desonra os antepassados. Todavia, ao analisarmos com visão ampla, é o oposto, pois, na questão de eliminação dos pecados e impureza dos antepassados, sua missão assume maior importância. Por essa razão, não é possível determinar o bem e o mal com base nos critérios humanos. Todo pecado de natureza material é purificado por meios materiais. Por exemplo, sofrer incêndios e roubos, ser vítima de fraudes, ter prejuízos com especulações financeiras e com apostas em jogos de azar, fracassar nos negócios, gastar com doenças, etc. Embora possamos nos esquivar das leis humanas, o mesmo não ocorre com as leis divinas, por serem absolutas. Toda ação purificadora ocorre em conformidade com o princípio da correspondência. Além disso, existem os sofrimentos após o ingresso na fé. E, quanto mais fervorosa a pessoa se tornar, mais intensos eles serão. Nessas circunstâncias, os novatos na fé podem vacilar, mas este é um momento crucial. A razão é que Deus deseja, o quanto antes, agraciá-los pelo seu fervor. Contudo, uma vez que eles possuem impurezas espirituais que precisam ser purificadas, ocorre uma ação semelhante à limpeza de um recipiente. Nesse caso, se eles suportarem sem vacilar, ao término desta, receberão inesperadas e magníficas graças. Vou falar da minha experiência sobre o assunto. Durante 20 anos, fui atormentado pelas dívidas e, por mais que tivesse pressa em saldá-las, não o conseguia e, por fim, me conformei. Finalmente, pude liquidá-las em 1941. Realmente, foi um grande alívio. Depois disso, no ano seguinte, começaram a chegar somas inesperadas e, mais uma vez, senti-me maravilhado com a profundidade da vontade divina. Ouvimos frequentemente: fulano ficou rico após o incêndio. Isso significa que a sorte melhorou com o fim da ação purificadora. Podemos dizer o mesmo em relação ao incêndio de Atami. Se compararmos a atual cidade com a que era antes da catástrofe, veremos que ficou bem melhor. Diante disso,
Percebe-se que os bons acontecimentos são, sem dúvida, positivos, mas os maus, por serem ações purificadoras, também o são, pois, ao seu término, certamente tudo irá melhorar. Em outras palavras, não importa a situação, tudo é positivo. Compreender que viver com ou sem doença é bom significa possuir a verdadeira paz interior. Todavia, isso se limita aos que têm fé. Com os descrentes, ocorre o contrário. Sofrimento gera sofrimento, a ansiedade piora a situação, que, por fim, se torna infernal. Por essa razão, o segredo da felicidade consiste em compreender esta verdade. Por Meishu Sama, em 2 de dezembro de 1953. Coletânea Alicerces do Paraíso, volume 3. Poema 6. Até mesmo o grande plano de Deus tem início a partir de um pequeno modelo. O plano de Deus para o mundo é algo muito interessante. Assemelha-se à semente de uma fruta, ameixa ou pêssego. Por exemplo, o fruto é o mundo e a semente, o seu centro. Sobre este, no momento, não posso falar claramente, mas devo esclarecer que, no centro da semente existe a origem da própria semente. Dessa maneira, para mudar o mundo, é necessário que a menor parte da semente se modifique. É como quando se joga uma pedra no lago e formam-se ondas circulares. Do mesmo modo, para transformar o mundo em paraíso, o centro do centro, a parte extremamente pequena, precisa ser mudado de várias formas. Modificar essa parte de inúmeras maneiras significa construir o paraíso. E eu sou o responsável por construir o paraíso. Em razão disso, eu sou a parte mais central do mundo. Esse centro é o ponto do símbolo Su, que é uma circunferência com um ponto no centro. Este é o formato do universo. A circunferência é o universo e o ponto é a parte mais importante e corresponde ao meu trabalho de salvação. É algo extremamente misterioso. Seria interessante se eu pudesse expor detalhadamente. Uma vez que o tempo ainda não chegou, estou no aguardo. Conforme afirmei em outra oportunidade, Hakone é espírito e Atami, matéria. Por conseguinte, a conclusão do templo messiânico, localizado em Atami, significa, materialmente, um início. Sendo espírito, Hakone é pouco perceptível, já que Atami é matéria. À medida que a construção do templo messiânico avança gradativamente rumo à conclusão, sua influência se manifestará mundialmente. O mais notável é a expansão da religião messiânica. Como Atami representa a parte material, sua influência começa a ser percebida. Tudo que se relaciona a Deus se realiza por meio de modelos, kata. Por exemplo, quando ocorrem a construção ou a ampliação de algum lugar, a obra divina cresce proporcionalmente. Portanto, ao ampliarmos um pequeno modelo, o mesmo se dá com as coisas maiores. Por esse motivo, a ampliação das construções ou dos terrenos é muito apropriada. Isto também se passa com as unidades religiosas. Quanto maior for sua ampliação, maior será o desenvolvimento da obra divina. Esse vem a ser o sentido do termo modelo. Essa maneira de atuar é totalmente diferente das religiões de outrora que, fechadas em pequenos espaços, atuavam com extrema discrição. É verdade que, mesmo no passado, elas chegaram a construir magníficos templos, mas isso só se verificava depois que alcançavam considerável êxito. No início, elas não davam muita atenção a esse ponto. Na religião messiânica, nossa forma de atuar é diferente. Até hoje, via de regra, as religiões tinham como diretriz a salvação de todos os seres. Contudo, o principal em nossa religião é a construção do paraíso terrestre. Assim sendo, uma vez que nossa base está constituída dessa maneira,
materialmente também é preciso fazer construções. À medida que o templo messiânico for concluído, haverá grande expansão da nossa religião, não somente no Japão, mas também no exterior. Por Meishu Sama, em 16 de junho de 1952 e em 15 de outubro de 1953. O Pão Nosso de Cada Dia, o Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 1. Poema 14. Aqueles que conseguem perceber o alvorecer da era do dia revelam possuir a verdadeira visão. O juízo final é uma expressão que foi enunciada por Jesus Cristo, que nada disse sobre quando e como o referido fato se manifestaria. Por essa razão, ainda hoje, tudo permanece envolto em meio a mistério. Evidentemente, sobretudo os cristãos, vêm, ao longo dos tempos, tentando desvendá-lo. Até o momento, porém, ninguém foi bem-sucedido. Somente a pessoa que possuir um nível igual ou superior ao de Jesus Cristo estará capacitada a fazê-lo. Contudo, consegui esclarecer essa verdade. Assim sendo, creio que aquele que porventura tomar conhecimento de tal fato não deixará de arregalar os olhos de espanto. Isso é óbvio porque fui eu quem recebeu de Deus a importante missão que devo cumprir por ocasião do juízo final. Se observarmos somente a palavra juízo, seu sentido se limita a julgamento e nos faz imaginar que Deus realizará o julgamento ou que Ema se manifestará. Todavia, não é isso de modo algum. Então, como ocorrerá? Falando resumidamente, será em forma de um grande processo purificador de âmbito mundial. Venho ensinando que o mundo espiritual, que até agora se encontrava no mundo da noite, finalmente atingiu a transição para o mundo do dia. Sua real manifestação será o juízo final, que está diante dos nossos olhos. Como é do conhecimento de todos, no mundo espiritual, tendo como marco o dia 15 de junho de 1931, vem ocorrendo, gradativamente, a mudança para a era do dia e, no final, haverá a decisiva e grande ação purificadora. Evidentemente, ela se processará obedecendo à ordem dos 3 níveis: mundo divino, mundo espiritual e mundo material. No momento em que o dia alcançar o seu ápice, estará estabelecido o mundo da luz. Recentemente, afirmei que, a começar do dia 15 de junho deste ano, 1951, o mundo material, que é o último dos 3 níveis citados, finalmente dará o seu primeiro passo em direção ao derradeiro momento da transição para o mundo do dia. Devem estar cientes também que existe um plano e que, dentro de 10 anos, contados a partir deste ano, será concluído o alicerce do paraíso terrestre, ou seja, o mundo de luz. Expus o assunto de forma geral, mas acredito que nossos fiéis já estejam cientes de que, do alvorecer da era do dia até a sua efetiva realização, evidentemente, a mudança avançará a passos firmes. Isso porque, à medida que o mundo espiritual vai se tornando dia, ao mesmo tempo que as purificações se intensificam cada vez mais, o efeito do Jorei também será mais evidente e, a cada dia e a cada mês, a cura das doenças ocorrerá mais rapidamente. Entre outros aspectos, o número de milagres se tornará maior. Se os fiéis compararem as curas obtidas há 1 ou 2 anos com as da atualidade, creio que poderão comprová-lo claramente. Dessa forma, paralelamente à intensificação gradativa da purificação, a mudança da sociedade humana também se intensificará. Tudo será exposto à luz. Portanto, em conformidade com o princípio da correspondência, as pessoas com impurezas vão se debilitando gradativamente e as pessoas purificadas
prosperando. Assim sendo, de acordo com o grau de purificação do mundo espiritual, a adaptação se sucederá. Todavia, isso incorre em um sério problema, pois, quando chegar de fato a hora, por mais que o ser humano se esforce, não conseguirá resistir à força da grande natureza. A distinção entre o bem e o mal será bem nítida. O mal perecerá e o bem sobreviverá. Pelo motivo exposto, quanto mais as pessoas possuírem pecados e impurezas, não conseguirão suportar as purificações, e não haverá alternativas, a não ser despedir-se deste mundo para sempre. Ao contrário, o bem conseguirá sobreviver sem dificuldade. Logo, não atingiremos tranquilidade enquanto não estivermos em condição de conseguir suportar qualquer tipo de purificação. Consequentemente, as pessoas que possuem pecados e impurezas em grande quantidade devem temer o juízo final. Diversamente, para aquelas que os possuem em pouca quantidade, o juízo é motivo de gratidão. Isso porque o que virá após o juízo final será o paraíso neste mundo, onde será possível desfrutar de uma vida de prazer e alegria. Nossa religião surgiu com o objetivo de criar o maior número possível de pessoas capazes de superar imunes o juízo final. Esse é o grande amor de Deus e também a grande missão que Ele me atribuiu. Por ser o Jorei o único método para atingir o referido objetivo, ele não se limita a curar doenças, mas cria pessoas com qualificação para transpor o juízo final. Portanto, ao tomarem conhecimento de nossa atividade, creio que poderão reconhecer que nossa igreja é realmente uma grande arca de Noé de salvação do mundo. É exatamente por esse motivo que sua denominação é Igreja Messiânica. Pelo exposto, creio que puderam compreender de forma geral, o significado do juízo final. Por Meishu Sama, em 27 de junho de 1951. O Pão Nosso de Cada Dia, o Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 1. Religião criadora de pessoas felizes. Em princípio, o que vem a ser a religião? Ela teve origem no amor de Deus, para conduzir as pessoas infelizes à felicidade. Ninguém ignora que muitos se esforçam, em vão, para serem afortunados. Raros são os que conseguem ser felizes, mesmo depois de uma vida inteira de lutas. Longe de ser feliz, a maioria das pessoas vive uma sucessão de infelicidades. Mesmo que a teoria aprendida através da instrução escolar ou da leitura de biografias e livros sobre grandes personalidades seja fielmente posta em prática, são raros os casos bem-sucedidos. A teoria bem embasada merece admiração, mas todos, por experiência própria, sabem que, na prática, as coisas não ocorrem de acordo com ela. Por exemplo, quem segue fielmente o caminho da honestidade é visto como ingênuo ou tolo. Entretanto, se muda a forma de agir e faz coisas suspeitas, cai no descrédito ou até mesmo nas malhas da lei. Por fim, o indivíduo não sabe como proceder. Por esse motivo é que os espertos definem que o melhor é viver desonestamente, simulando atitudes honestas. Essa filosofia de vida se disseminou e, dentre seus adeptos, os melhores se tornam os bem-sucedidos, razão por que as pessoas tendem a seguir tais exemplos e os males sociais não diminuem. Pelo mundo ser assim, é que se diz que os honestos saem perdendo. Portanto, quanto mais correto for o indivíduo, mais ele se arrisca a cair no conceito de ultrapassado e ser taxado de inflexível. Com frequência, observa-se que aqueles que pregam a justiça e a retidão são rejeitados e fracassam na sociedade. É enorme o meu esforço para empunhar a bandeira do senso de justiça e de retidão diante de semelhante mundo. As pessoas em geral veem essa atitude como tolice e devem me achar um indivíduo excêntrico, covarde e sem ambições, como qualquer outro religioso. Por tudo isso, no passado, fui alvo de ações judiciais
e também jornais e revistas escreveram sobre mim de forma sensacionalista. Este tratamento cruel que recebi se deve ao fato de eu ter escrito destemidamente contra o mal, bem como à inveja suscitada por conta do nosso rápido crescimento. Ultimamente, apesar de todas as pressões, em vista da constância e da força com que estamos expandindo, a sociedade nos tem visto com outros olhos. Acima de tudo, alegra-nos que a situação se tenha abrandado, facilitando o nosso trabalho. Isso se dá por termos Deus em nossa retaguarda, o que nos permite ultrapassar as adversidades com segurança. Ou seja, nossa religião possui uma grande proteção não encontrada nas demais. Podemos compreender a respeito disso observando a forma de atuação das religiões de até agora. Em linhas gerais, existem dois tipos. O primeiro é aquele que, reivindicando justiça, segue destemidamente. A religião Hokkekyo de Nichiren é o melhor exemplo disso, e por essa razão sofreu perseguições atrozes. Em consequência dessas adversidades, enquanto o fundador esteve à frente, não houve uma expansão expressiva. Só após algumas centenas de anos é que ela alcançou seu atual prestígio. O segundo, em contrapartida, temendo perseguições, busca caminhos seguros. Então, mesmo que a religião consiga crescer, necessitará de um longo tempo. Caso contrário, será extinta. É nesse ponto que se encontra a dificuldade. Felizmente, com o advento da democracia, a liberdade religiosa foi estabelecida. Por esse motivo, diferentemente da situação anterior ao término da Segunda Guerra Mundial, agora vivemos uma época abençoada e conseguimos livrar-nos de uma fatal perseguição religiosa. Assim sendo, tendo a retidão e a justiça como princípios norteadores, estou, passo a passo, eliminando o mal e avançando em direção ao bem. A seguir, tratarei da questão da felicidade do ser humano. Obviamente, é o bem que possibilita a criação da felicidade, sendo desnecessário dizer que, para fazer o bem prevalecer, deve-se ter força suficiente para vencer o mal. Entretanto, até agora, as religiões careciam dessa força. Por conseguinte, não proporcionavam a felicidade verdadeira. Foi a teoria da iluminação do budismo que correspondeu aos anseios do povo, que já tinha desistido da matéria e desejava, ao menos, alcançar a paz espiritual. No cristianismo, por outro lado, pregou-se a resignação por meio da expiação, a exemplo de Jesus Cristo. E a conhecida frase: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Refere-se ainda ao princípio de não resistência, isto é, ao espírito de derrotismo diante do mal. Como as religiões tradicionais não conseguem vencer o mal em termos materiais, criou-se a teoria da negação das graças recebidas nesta vida. Não é de estranhar o surgimento da classificação de superior para a religião que visa a salvação do espírito e de inferior para aquela que proporciona também as graças recebidas nesta vida. Contudo, essa teoria não passou de um recurso até determinada época. Darei alguns exemplos. Mesmo torturadas por uma doença prolongada, há pessoas que se dizem satisfeitas, alegando que estão salvas, quando, na realidade, estão apenas resignadas, sufocando seus verdadeiros sentimentos. Isso significa enganar a si mesmas. Na realidade, é o restabelecimento da saúde que faz nascer a autêntica satisfação. Desde tempos antigos, sempre houve famílias que, não obstante o ardor de sua fé, não foram agraciadas materialmente, permanecendo infelizes. Dessa forma, acabaram por se iludir, julgando que a essência da religião só objetiva a salvação espiritual. Entretanto, a Igreja Messiânica salva tanto o espírito quanto a matéria. Podemos afirmar que ela vai além disso.
Em poucos anos de atuação, nossa religião já está construindo solos sagrados, museu de arte e outras obras em diversas localidades, e tudo isso depende inteiramente dos donativos dos fiéis. Posto que abominamos a exploração, temos como diretriz contar apenas com o recebimento do donativo espontâneo. Apesar disso, o fato de se obter a quantia necessária para empreendimentos de tamanha envergadura é realmente milagroso. Isso prova a prosperidade dos fiéis. Longe de ser temporário, o donativo tende a aumentar, razão por que nunca me preocupei com dinheiro. Tudo é uma questão de época, porque, quando as religiões antigas surgiram, elas podiam ser de caráter shōjo e, por esse motivo, o fato de seus fundadores levarem uma vida de privações não constituía nenhum problema. Todavia, hoje isso não é viável. Tudo adquiriu caráter universal, de modo que é preciso que nossas atividades sejam de grande porte para salvar a humanidade. Quanto maior essa escala, maior o número de pessoas que serão salvas. Por essa razão, ao tomarem conhecimento dos nossos grandes projetos, com certeza, as pessoas mudarão sua visão em relação à nossa religião. Por Meishu Sama, em 10 de junho de 1953. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. O tempo presente e o mundo espiritual. Atualmente, o mundo enfrenta uma crise de grandes proporções jamais vista na história. Evidentemente, a ideia de que a Terceira Guerra Mundial é inevitável domina quase toda a humanidade. Por ser um problema bastante sério, que envolveria mais de 50 países, a extensão de seu impacto também seria sem precedentes. Esta é a imagem do mundo atual, que se projeta à vista de qualquer um. Todavia, o mundo espiritual é a origem de tudo o que ocorre neste mundo e, se não conhecermos sua realidade, evidentemente, não poderemos descobrir a origem dos problemas. Somente com essa compreensão teremos uma ideia mais clara quanto ao futuro e obteremos uma profunda paz de espírito. É sobre esse tema que vou discorrer. Para que o Supremo Deus, dentro de seu plano, pudesse construir o paraíso terrestre no futuro, foi necessário fazer com que a cultura material progredisse até determinado ponto. Nesse sentido, Deus criou o bem e o mal, e foi pelo atrito entre ambos que se alcançou o extraordinário progresso material da atualidade. Agora, chegou-se a um passo do surgimento do paraíso. Isso é algo ao qual sempre me refiro, mas tive que fazê-lo novamente, pois as pessoas que nunca ouviram falar sobre o assunto teriam dificuldade de compreender o que vou expor a seguir. Desde que os seres humanos foram criados no mundo espiritual, ali mesmo iniciou-se o conflito entre eles. Os mais fortes queriam apoderar-se de todas as regiões existentes na época, dominando-as conforme sua vontade. Para tanto, recorriam à violência, sem distinguir o bem do mal, tal como ocorre presentemente. Assim, pouco a pouco, a inteligência humana foi se desenvolvendo e, à medida que a população aumentou, a dimensão das lutas se ampliou, tendo-se chegado à atual situação. O plano de conquista da supremacia mundial foi elaborado há mais de 2000 anos, e seu chefe era certo Ryujin, de grande poder no mundo espiritual. Uma divindade foi influenciada espiritualmente por esse espírito que, utilizando os meios mais atrozes, quis manipular o mundo a seu bel prazer. Para atingir seu objetivo, recorreu indiscriminadamente a todos os meios e, durante algum tempo, achou que fora bem-sucedido. Todavia, ao alcançar 99% de seu objetivo, fracassou. Por fim, essa divindade recebeu severa punição do Supremo Deus e, por um tempo, arrependeu-se, voltando a ser uma entidade do bem.
Posteriormente, grandes personalidades de cada época foram influenciadas por tal espírito, que procurou levar a cabo seu plano de dominar o mundo. Fracassou sempre, mas não aprendeu a lição, e até hoje continua lutando tenazmente. Desde a antiguidade, as pessoas consideradas grandes personagens ou heróis se enquadram nessa descrição. A história nos mostra que, embora eles fossem muito poderosos na época, acabaram tendo um final infeliz. São exemplos disso César, Napoleão, Guilherme II, Hitler e outros. Creio que, com o que escrevi, os leitores já tiveram uma noção sobre a origem da situação atual. Referindo-me aos personagens que mencionei, sempre digo que eles são os chefões que têm o papel de destruir o mundo. Afinal, até agora, o mundo não era verdadeiramente civilizado e mesmo o ser humano apresentava um lado selvagem. Em termos espirituais, a humanidade cometeu muitos pecados e acumulou impurezas. Portanto, a necessidade de uma ação purificadora surge ocasionalmente. Para isso, é preciso haver alguém que desempenhe o papel de destruição e também o de limpeza. Assim, compreenderão que o aparecimento de heróis que desempenham o papel de limpeza é igualmente uma manifestação do plano de Deus. Portanto, não adianta indignar-se ou perder a esperança. Para finalizar, vou escrever um pouco sobre a minha pessoa. No ano passado, de maio para junho, devido a um inesperado incidente, passei na prisão por momentos de sofrimentos impostos pela polícia. Nessa ocasião, fui atormentado pela legião do citado espírito de dragão, que influenciou espiritualmente os investigadores. Nos momentos em que eles se excediam, meu espírito protetor guardião interferia e, assim, eu conseguia algum descanso. Embora fossem autoridades, na verdade, eles foram manipulados por esses espíritos. Passado algum tempo, quando eles se deram conta do que fizeram, sem dúvida, se lamentarão e pensarão: por que será que eu fiz aquilo? Apresentei apenas uma pequena parcela a respeito do mundo espiritual, mas acredito que, de alguma forma, será uma referência útil. Na realidade, se eu tivesse me aprofundado mais, poderia ter elucidado o assunto melhor. Lamentavelmente, não poderei fazê-lo em virtude do plano divino. Por Meishu Sama, em 25 de fevereiro de 1951. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2. Eu, visto por mim mesmo. Vendo este título, os leitores devem estranhar, mas à medida que o forem lendo, provavelmente concordarão. Primeiramente, não deve haver alguém tão misterioso quanto eu, uma vez que, até agora, na história da humanidade, não há registro de um ser humano semelhante a mim. Neste artigo, pretendo ser o mais objetivo possível, evitando a subjetividade. Portanto, gostaria que o lessem tendo isso em mente. Descreverei inicialmente o meu trabalho. Naturalmente, uma vez que eu objetivo a salvação da humanidade, não há como me desviar um passo sequer desse caminho. No momento, o trabalho no qual concentro maior empenho é escrever letras no papel, ou seja, caligrafias. Atendendo ao pedido de numerosos membros, estou me esforçando ao máximo a fim de satisfazê-los nesse sentido. Os fiéis, pendurando essa caligrafia ao pescoço e mantendo-a junto ao peito, como um objeto de proteção, levantam a palma da mão em direção aos doentes a uma distância de alguns centímetros e procedem à irradiação da energia espiritual. Através desta, infalivelmente, o sofrimento causado pela doença é aliviado. Além disso, enfermos que foram desenganados pelos médicos como portadores de doença grave e estavam à beira da morte são curados por membros que ingressam na fé há poucos meses. Saudáveis, eles retomam a vida em sociedade.
Exemplos como este ocorrem diariamente e inúmeras vezes. É natural o espanto daqueles que presenciam os milagres de ressuscitação. Trata-se da possibilidade do prolongamento da vida humana, considerado impossível por todos desde tempos remotos. Provavelmente, isto se tornará uma grande questão mundial. A gratidão e a profunda emoção daqueles que foram salvos são incomensuráveis. Diariamente, forma-se uma pilha de relatos e cartas de agradecimento sobre minha mesa. Cada vez que os leio, não consigo conter as lágrimas de emoção. Denominei de Jurei esse método de imposição das mãos em que a pessoa traz a caligrafia ou hikari junto ao peito. Seu resultado não se limita à cura de doenças. Os exemplos são incontáveis. Afugentar ladrões que estavam prestes a abrir a porta, pessoas que caíram de penhascos ou que foram atropeladas por trens ou automóveis, salvaram-se sem nenhum arranhão. Outras foram poupadas do infortúnio do incêndio, entre outros. Em especial, há os milagres relacionados à agricultura. As plantações de trigo que estavam prestes a secar recuperaram-se com a administração de Jurei. Através desse método, evitam-se pragas e aumentam-se infalivelmente a produção. Além de não serem raros os casos de revigoramento de cavalos e bois que estavam condenados à morte por veterinários. Ademais, os pobres libertam-se do sofrimento da pobreza, os lares sombrios tornam-se alegres. Assim, desde o instante em que se coloca o hikari no peito, o destino começa a melhorar. Estes inúmeros milagres estão publicados na revista Chijo Tengoku e no jornal Hikari. Com uma leitura atenta, é possível ter uma ideia melhor do que se trata. Dentre os feitos de grandes santos e religiosos desde a antiguidade, encontramos milagres em que eles conseguiram a salvação de doentes individualmente. Ao mesmo tempo, existem exemplos de pessoas que seguiram as religiões desses santos religiosos e receberam a graça de serem curadas. Da mesma forma, houve casos em que os representantes de Deus evidenciaram o poder da cura de doenças. Contudo, provavelmente, o excepcional poder que eu manifesto por intermédio dos ministrantes de Jurei possui uma diferença incomparável. Há ainda milagres do seguinte teor. Ouço sempre de muitas pessoas que, ao observarem as letras escritas por mim, destas irradia-se uma luz no exato formato das letras, que, dispersando-se em inúmeros feixes, movimentam-se dinamicamente no espaço. Há também quem enxergue uma pequena bola de luz no interior de meu ventre. Muitas pessoas já viram uma luz saindo da palma da minha mão. Essa bola de luz foi registrada em uma foto em que eram emitidas ondas luminosas. Em outra, ela se ampliou e ocupou totalmente o cômodo onde estava. Todo dia, encontro-me durante 1 hora com centenas de membros. De antemão, digo para trazerem qualquer dúvida ou fazerem perguntas difíceis. Desse modo, dentro da hora estabelecida, há dias em que recebo dezenas de perguntas. Entretanto, posso afirmar que praticamente não há nenhuma que eu não consiga responder. Naturalmente, todos os dias são indagações diferentes. Por vezes, há assuntos que não domino. Diante da questão, instantaneamente a resposta surge em minha mente e flui por meio das palavras. Dessa forma, ocorre o fenômeno curioso de eu aprender comigo mesmo. Os que não são membros dizem, frequentemente, que levo uma vida de luxo. Uma crítica compreensível diante da carência material de hoje em dia. Contudo, eu jamais almejei essa vida.
Os numerosos membros que receberam graças oferecem-me todo tipo de bens materiais como manifestação de sua gratidão. Eu apenas esforço-me para corresponder ao máximo a essa sinceridade. Em se tratando de dinheiro, caso eu precise de certo valor para a obra da salvação, misteriosamente, a quantia necessária chega às minhas mãos de forma natural. O desenvolvimento da Igreja está ocorrendo dia a dia, mês a mês, conforme os senhores membros podem comprovar. Por esse motivo, nada se sucede de acordo com minha vontade, mas sim conforme a vontade de Deus. Sou utilizado livremente. Em suma, acredito que não passo de uma marionete manipulada por Deus. Portanto, fico a me observar com profundo interesse, pensando no que Deus me fará executar em seguida. É um fato realmente misterioso. Além disso, há diversas obras que estou empreendendo e também os hobbies relacionados a elas. Deve ser rara uma pessoa com tantas habilidades como eu. Vou escrever a esse respeito. É dispensável dizer que sou um religioso. Contudo, não sou considerado como tal. Então, o que sou? Soa um pouco estranho, mas seria bastante adequado se me considerassem um empreendedor da salvação. Ouço constantemente que meus discípulos salvam diariamente muitas pessoas e, por manifestarem milagres, são respeitados como deuses vivos. Nessas ocasiões, acho graça e digo: se é desse jeito, significa que sou uma espécie de criador de deuses vivos. Eu pinto quadros, faço caligrafias, componho poemas, escrevo livros, romances, letras para músicas, artigos para revistas e jornais e sou inclusive redator. Com o objetivo de construir pequenos protótipos do paraíso terrestre, ainda elaboro o projeto e supervisiono a construção de edificações e jardins, o cultivo de flores, a decoração de interiores, a agricultura e assim por diante. Quem já viu o Jardim Sagrado de Gora, em Hakone, e o que está atualmente em construção em Atami, há de concordar. A seguir, falarei a respeito dos meus interesses e gostos. Aprecio as obras de artistas expoentes desde os meus 14 ou 15 anos, não importando se são antigas ou contemporâneas. Gosto tanto de música japonesa quanto da ocidental. Em casa, sou eu quem mais ouve rádio. Tenho principal interesse em política, economia, educação, filosofia, literatura, problemas sociais. E como nunca negligencio a pesquisa desses assuntos, pretendo apresentar, com regularidade, esse extenso conhecimento por meio da publicação de livros. Resumindo, se eu me classificasse em termos profissionais, haveria uma rica diversidade: religioso, pesquisador de política, economia e educação, escritor, crítico de civilização, especialista sui generis em medicina, poeta, pintor, calígrafo, arquiteto, paisagista, agricultor, crítico de arte e música e assim por diante. A Canon de 1000 braços, Senju Canon, tem 40 braços e cada um desempenha 25 atuações. Desse modo, a soma totaliza 1000 braços que executam todos os meios de salvação. Por esse motivo, costumo pensar: parece que Deus me faz atuar como a Canon de 1000 braços. Gostaria de escrever mais, porém, como ficaria muito extenso, deixarei o restante por conta da imaginação dos leitores. Esta é a minha essência vista por mim mesmo. Por Meishu Sama, em 30 de janeiro de 1950. Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 2. Minha natureza. Tempos atrás, escrevi um artigo intitulado Eu, visto por mim mesmo. Diferentemente dele,
que foi escrito sob um ponto de vista objetivo, desta vez pretendo descrever subjetivamente meu estado de espírito tal como ele é. Atualmente, creio que não existe uma pessoa tão feliz quanto eu, e minha gratidão a Deus é constante e profunda. Qual será a causa da minha felicidade? De fato, eu não sou uma pessoa comum, sobretudo porque Deus me atribuiu uma grandiosa missão e esforço-me dia e noite para cumpri-la. Todos os membros da Igreja sabem que, através dela, um incontável número de pessoas está sendo salvo. Todavia, existe um segredo da felicidade que é fácil de ser praticado por qualquer pessoa, ou melhor, por quem não tem uma missão especial como eu. Primeiramente, desejo abrir meu coração, mostrando aquilo que é uma tônica em meu íntimo. Desde jovem, gosto de dar alegria ao próximo, a ponto de isso se tornar quase um hobby para mim. Sempre estou pensando no que devo fazer para tornar as pessoas felizes. Por exemplo, quando acordo pela manhã, minha primeira preocupação é saber o estado de ânimo dos meus familiares. Se houver uma só pessoa mal-humorada, já não me sinto bem. Na sociedade, ocorre justamente o contrário. Os familiares é que se preocupam com o estado de ânimo do chefe da casa. Como procedo de forma oposta, acho isso estranho e até fico um pouco triste. Portanto, para mim, é muito penoso escutar xingamentos, gritos de raiva, reclamações e lamentações. Também me é difícil ouvir repetidas vezes o mesmo assunto. Sou sempre pacífico, feliz e abomino o apego. Esta é a minha natureza. O resultado do que acabo de expor é um dos fatores determinantes da minha felicidade. Por esse motivo, eu sempre afirmo: se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Acredito que meu maior objetivo, o paraíso terrestre, estará concretizado quando meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. Sinto-me constrangido por este artigo parecer um autoelogio, mas, se depois de sua leitura ele puder levar algum benefício às pessoas, ficarei satisfeito. Por Meishu Sama, em 30 de janeiro de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1.